Ansioso. É verdade ou é mentira? Não é verdade que existe um acordo entre Flamengo e Palmeiras pela liberação do Gabigol nesse momento. Então, assim, não tem santo nessa história, Fernando. Eu acho que o Gabigol decepcionou bastante a torcida do Flamengo com essas atitudes que aconteceram. Pela primeira vez jogarão lá Atlético e Flamengo. A maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro. Um jogo cercado de histórias, rivalidades. Vamos lá, na liderança do Brasileirão, tem o nome que... Flamengo encara o Atlético Mineiro hoje. Fora de casa, Vene Casagrande! Com desfalques importantes, Vene! Tem gente poupada! Cadê o VT? O Flamengo já vive a expectativa do jogo de logo mais e terá novamente que driblar com desfalques e contar com a garotada. A principal boa notícia é que os rubro-negros terão de volta o chileno Éric Pulgar. O volante já treinou e está pronto para reassumir o posto. Outra novidade, como o nosso comentarista Vene Casagrande já tinha adiantado, é que Carlinhos deve entrar no lugar de Pedro. O camisa 9 teve um desgaste e deve ser poupado. Além dele, Gerson também não deve começar jogando pelo mesmo motivo. O técnico Tite ainda não pode contar com Cebolinha e Igor Jesus, que seguem se recuperando. O que tudo indica que o treinador também possa usar alguns jovens da base durante o jogo. O Flamengo fará sua primeira partida na Arena MRV, o novo estádio do Galo. Atualmente, o time é líder isolado do Brasileirão com 27 pontos, mas logo atrás vem o Palmeiras com apenas 1 ponto de diferença. Mesmo com os desfalques, a equipe vai tentar sair com um bom resultado para se manter na ponta. Até o momento, a equipe comandada por Tite tem 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro com 22 gols. Com um novo desafio, o time vai tentar vencer fora de casa e seguir nos caminhos das vitórias. Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Vamos lá, coloca aqui nossa hashtag para você participar também, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente. Vene, sobre o drone dos desfalques aí pro Flamengo, quais são os desfalques para esse jogo? O desfalque certo é Igor Jesus e Everton Cebolinha, esses dois se recuperando de lesões. E tem o Pedro, que será poupado pelo técnico Tite por uma questão física. Então é um jogador que vem de muitos jogos como titulares. Se eu não me engano, são 10 jogos seguidos como titular. Então, de fato, assim, em algum momento ele precisará ser poupado. Muita gente reclama, porque não pode poupar. Peraí, aí o Pedro vai ter que jogar todas as partidas até o fim da temporada? Tudo bem, a gente pode debater se o substituto imediato está no mesmo nível ou não, que eu considero que não esteja no mesmo nível. Obviamente, o Carlinhos, com todo respeito a ele, a história dele, uma história linda de superação, mas está muito abaixo do Pedro. O Gabigol deveria jogar. Gente, é o Gabigol que está com a cabeça fora do Flamengo. A diretoria só seguiu aquilo que o empresário e o próprio atleta desejam. Se o Gabigol estivesse focado em vestir a camisa do Flamengo e representar o Flamengo nessa temporada, ele estaria à disposição. Não é a diretoria que está tirando o jogador, é o jogador que se tirou da lista de relacionados. Dito isso, Pedro sendo poupado, eu vou falar que o time que começou o treinamento e o time que terminou o treinamento. O Gabigol nem relacionado? Nem relacionado foi, então, nem viajou. Vamos lá, o time que começou o treinamento. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. O time que terminou, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Léo Ortiz e Vitor Hugo. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Ou seja, o Tite, em algum momento, ele botou o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Léo Ortiz no lugar do Pulgar. Então, existem essas duas dúvidas. De fato, é o Carlinhos que começou e terminou a atividade. Agora, poderia ter poupado o Pedro um pouquinho antes para ter o Gabigol para ser o substituto. Agora não dá mais, o Gabigol não está nem relacionado. Eu acho que isso aqui não pode ser um parâmetro de, não está na hora de poupar. Que nunca vai estar na hora, gente. Eu acho que o brasileiro, ele vai seguir bem emboladinho, né? A gente tem na semana que vem um final de semana sem jogo, porque é a final da Copa América, então não tem rodada dia 13 e dia 14, então a gente tem uma folguinha aí, vamos dizer, incomum no futebol. Você acha interessante poupar o Pedro agora, Lucas Pedrosa? Acho interessante porque se você olhar a tabela, cadê o Atlético Mineiro? Não é um confronto direto. Sim. E você vai jogar fora de casa. Então, o que é mais fácil o Flamengo conseguir? Quando ele joga dentro de casa contra um adversário direto ou contra um adversário mais fácil?
os 3 pontos ou conseguir os 3 pontos contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, no momento em que o Atlético Mineiro não está disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Então eu acho que a leitura de poupar o Pedro, que vem jogando uma temporada espetacular, ela é uma leitura correta nesse momento, porque o Atlético não disputa com o Flamengo o título do Campeonato Olha Brasileiro. só, E tem um detalhe não, também, tem um detalhe antes de pra você finalizar. falar. Não vai finalizar, não. Ah, tá, tem um desculpa. convidado. Ah, é? É, não sei o que é Gracinha com certeza, porque já falaram que é Flapress, não sei o que de Flapress. Cadê? Ah, Seja bem-vindo, eu meu vou amigo. embora, hein? Seja Não, bem-vindo. tá muito do teu perto. lado, cara. Eu vou embora. Que isso? Ai, que bonitinho, ele entra e sai, é Eu vou fofinho. embora. Entre e sai não, entre e sai aí. Aqui também não. Lá ele. Olha aqui, Tô deixa fora. eu Pedrosa, dá moral pro pessoal, Não, pô. parabéns aí Baita trabalho, ao pô. artista Ó. aí. Parabéns. Cadê Seja o- bem-vindo, Urubu. Parabéns. Só um minutinho. Cadê o do Vasco? Não tem. É o Cadê o do fantástico. Botafogo? Não tem. Cadê o do Fluminense? Também não tem. Eu quero ver se amanhã vamos trazer o Galo aqui, caso aconteça o negócio. Ih, Vene, cuidado, hein? Cocoricó. Olha aqui. Eu deixa- vou ser sincero, não é nenhum absurdo o Flamengo perder esse jogo. Embora o Atlético Mineiro esteja vivendo um péssimo momento. Principalmente Vem dentro cá, de desde a casa. esse chegada do urubu vai Mineiro. ficar aqui sempre? Big Boys. Ei, só fora! Não! Ih! Ó, já piscaram a tabela na tua cara, já botaram o Já urubu. piscaram. Eu vi, eu achei que fosse coisa da viu? minha cabeça, achei Não. que fosse uma perseguição. Falei, eu tô ficando É de meio propósito. totoca. Vou parar de pensar essas coisas. Vai ficar sempre aqui? Cadê o do Botafogo? Não tem? Cadê o do Vascão? Sabe o que é isso? O Venê vai lá antes do programa e pede, entendeu? O pior que dessa vez não. O errado é a gente que Sabe o não que, vai ele lá. respondeu? Só tinha orçamento pra um. E como é o líder, nada mais justo. Acho Exatamente. certo. Ai, É Vene isso, Luiz. exatamente. Olha a Exatamente. tabela aqui, ó. Tá tudo embolado, hein? Tá tudo embolado. Mas é o quê? Posso só falar sobre o Pedro? Ah, Porque é, a gente tá. debate muito aqui se é certo ou errado poupar agora, poupar no final de semana. Gente, a gente precisa respeitar também o departamento médico do Flamengo. Se o departamento médico está falando para o Tite e para a sua comissão técnica que existe uma chance do Pedro sofrer uma lesão muscular, isso precisa ser respeitado também. Não é uma decisão apenas do Tite, vou poupar contra o Atlético Mineiro, por ser um jogo fora de casa, teoricamente é um jogo mais tranquilo de se poupar. Não, você tem que respeitar a equipe de fisiologia também. Não é não, Urubu? Ele quer sentar. Não faz isso com ele. Não faz. Deixa ele A minha sentado vida já na não mesa. tá muito fácil pra ter urubu perto de mim, entendeu? Deixa longe. Olha aqui a tabela. 27 pontos tem o Flamengo, Palmeiras com 26 pontos. Tá feliz, Big Boy? Você tá gostando do desempenho do seu time? Tá. O do Palmeiras. Tu é Flamengo aonde? Parou de graça. Ó o meu fogão aí em terceiro com 24 pontos. Botafogo também joga hoje. Vai encontrar o Cuiabá. E o Bahia, empatado em pontos com o Botafogo, em quarto lugar. É esse o G4 do Campeonato Brasileiro. E o Gabigol, hein, Lucas Pedrosa? Eu tava vendo um tchá-tchá-tchá, Venê, de Gabigol no Palmeiras. Tem uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que tá querendo saber se é verdade. Eu não vou falar quem é. Deve estar ansioso, né? Não vou dizer que eu não falo o Ele nome. deve estar ansioso. É verdade ou é mentira? Não é verdade que existe um acordo entre Flamengo e Palmeiras pela liberação do Gabigol nesse momento. Eu não vou dizer aqui que o Gabigol não vai para o Palmeiras em 2025. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso tentando adivinhar o futuro. Mas nesse momento, o Flamengo nega e o Palmeiras nega que tem um acordo. Inclusive o Palmeiras nega que tem até um acordo com o jogador. Porque poderia ter um acordo com o jogador para assinar um pré-contrato. Mas o Palmeiras nega até isso. Ou seja, não existe nada, nenhuma proposta oficial, a situação do jogador segue indefinida. E você também não tem nenhum negocinho aí ruidinho de, se não for o Palmeiras, algum outro clube. Fernando, E o assim, Corinthians? Porque posso ver se você concorda comigo, Pedrosa? O Gabigol, mesmo quando não estava numa fase boa, nesses anos todos de amor com o Flamengo, ele tinha sempre o suporte da torcida. Inclusive, eu acho que às vezes, uma resistência que aconteceu em relação ao Pedro é porque tinha um grande amor pelo Gabigol. A gente Sim. sabia que quando acontecia um negócio com o Pedro, não era amparado O Pedro como... foi vaiado. Foi vaiado no início desse ano. Sim. Porque era um amor, assim, e eu até entendo a torcida do Flamengo pelo Gabigol. Só que aí uma certa pessoa publicou uma certa foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Ele negou, depois aceitou, mas eu sinto, para os rubro-negros que eu conheço, que são tantos,
que se sentiram traídos com aquela imagem do Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu acho que essa foto ela foi meio que um divisor de águas no entendimento do amor da torcida do Flamengo com o Gabigol. E aí ele parou de ter aquele suporte amoroso da torcida, ô Pedrosa. Olha, Fernanda, na verdade existe um processo de fritura desde o ano passado em relação ao Gabigol, que até então ele não tinha culpa. Sim. A partir do momento que ele veste a camisa do Corinthians, que ele tem uma situação de indisciplina e acaba suspenso. A partir do momento que o empresário dele vai a um programa e fala que o Gabigol está pensando em sair do Flamengo. Por mais que eu entenda que a diretoria do Flamengo tenha culpa nisso, tá? Eu já falei isso aqui. Ah, ele ofereceram 50% de aumento. Ó, tô te oferecendo isso aqui. Mas toma aqui um ano de contrato para um jogador de 27 anos que tem mercado no futebol brasileiro e se bobear no futebol mundial. Eu acho que é muito mais um contrato de... é pra você não aceitar mesmo. Então, assim, não tem santo nessa história, Fernanda. Eu acho que o Gabigol decepcionou bastante a torcida do Flamengo com essas atitudes que aconteceram. E, além disso, e eu vou repetir aqui, eu não acho que o Tite é determinante nessa história. Mas o fato é que com o Tite o Gabigol não joga. O Gabigol não tem oportunidade decente. Acaba sendo determinante, né? Acaba sendo, mas indiretamente, Sim, né? claro. Existem outros problemas. Lembrando que a diretoria do Flamengo tinha acertado um contrato com o Gabigol no ano passado e não colocou no papel depois de verbalmente ter acertado. São muitas coisas nessa história. Então eu já falei aqui, eu sou sempre a favor de você tratar um ídolo de forma diferente. Eu acho que tem que ter respeito com a história. Porém, o Gabigol também não respeitou a sua história com o Flamengo e com a torcida nesse tempo. Então, no momento, eu vejo da seguinte forma. Gabigol, segue sua vida, em outro lugar você vai ser feliz. O Flamengo está muito bem, obrigado, porque tem um baita de um centroavante. E no final das contas, esse casamento, essa separação vai ser boa para os dois lados. Eu concordo com o que você disse. Aqui o Big Boy disse que aqui é só o Gabigol raiz que a gente vai colocar agora, Ah, tá é? bom? Pra ser esse Gabigol que vai pro Palmeiras, porque ele tá na expectativa de receber o Gabigol. Você falou de Gabigol no Corinthians, com todo respeito ao Corinthians. O Corinthians não pode pensar na contratação do Gabigol nesse momento. Corinthians Nesta deve- quarta-feira, nós vamos ter um jogo histórico, eu diria. Na Arena MRV, o novo estádio do Atlético, inaugurado no ano passado. Pela primeira vez jogarão lá Atlético e Flamengo. A maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro. Um jogo cercado de histórias, rivalidades. O Atlético, num momento ruim, né, no Campeonato Brasileiro. É o 11º colocado no Campeonato Brasileiro com 18 pontos. É uma campanha decepcionante para o time, para o potencial que o Atlético tem. Era para o Atlético Mineiro estar lá em cima disputando esse título junto com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo, mas está lá embaixo. O Milito teve um começo animador, mas depois desandou. O time se classificou na Libertadores da América, mas depois perdeu realmente consistência. O Galo, que na última rodada não venceu em casa. Empatou com o Atlético Goianiense 1-1, recentemente foi goleado lá dentro pelo Palmeiras. A provável escalação do Atlético para esse jogo conta com o retorno do zagueiro Bruno Fux e do Gustavo Scarpa, que são titulares da equipe. Eles cumpriram suspensão na última rodada. Outro que fica à disposição, voltando de lesão, é o volante Otávio. Estava machucado na coxa esquerda e estará à disposição. O Vargas, que assim como o Pulgar da seleção chilena, que foi eliminada, ele era esperado nessa terça, mas teve o voo cancelado e virou dúvida. O Pulgar já se apresentou ao Flamengo, treinou, e inclusive eu já falo disso. Mas o Vargas, ele teve um problema lá no voo e não apareceu. O Everson, goleiro, ainda está machucado. Ele se recupera de uma inflamação no dedo mínimo da mão direita. O Zaratio continua machucado. É mais uma ausência que deve ter o Atlético para esse jogo. O Atlético terá 6 desfalques. Maurício Lemos, zagueiro. Sarabia, lateral direito. Rubens, lateral esquerdo. Alisson, atacante. Eles estão no departamento médico se recuperando, além do Guilherme Arana e o Alan Franco, que estão com Brasil e Equador na disputa
da Copa América. O meia Pedrinho deixa o clube, né, após o período de empréstimo, e você vê que o Galo tem muitos desfalques também para o jogo. As dúvidas entre Rômulo e Igor Rabelo na zaga, e o Otávio se começa ou não a partida depois de ficar muito tempo afastado. Ou seja, o Atlético deve ter Matheus Mendes no gol, Mariano, Bruno Fux, Rômulo, Batalha, Paulo Vitor ou Otávio, Igor Gomes, Palácios, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Tem um ataque forte aqui, hein? Com Paulinho, Hulk, Scarpa, mas o Atlético com muitos desfalques. O Flamengo também com muitos desfalques. Além dos jogadores que estão na Copa América, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, o Flamengo não conterá ainda com Cebolinha e também não terá o Igor Jesus se recuperando de lesão. Em compensação, o Flamengo terá a volta de Eric Pulgar. Ele, inclusive, treinou no Ninho do Urubu nesta terça-feira e tem chance, inclusive, de ser titular, de começar jogando. Ele vem com ritmo de jogo, né? Estava participando aí da Copa América, titular da seleção chilena. O Eric, que tem aí 19 jogos nesta temporada pelo Flamengo e tem uma assistência. Ele deve entrar no meio-campo e formar dupla ali com o Alan e Pulgar, e o Léo Ortiz também tem chance de entrar aí nesse meio-campo. Mas o Pulgar deve começar jogando. Uma situação que chamou a atenção no treinamento do Flamengo é que, num determinado momento, o Tite tirou o Pedro e o Gerson, eles que vêm sendo os principais jogadores do Flamengo nesse período de ausências da Copa América, e colocou nos seus lugares Vitor Hugo e Carlinhos. E por que isso? O Gerson e o Pedro estão numa sequência muito grande de jogos, e aí a fisiologia avisa, professor, está chegando no limite, pode ter uma lesão. Então, é possível que o Tite comece o jogo com o Pedro e o Gerson no banco, ou então um deles, pelo menos, no banco. Uma tendência maior até mesmo para o Pedro ficar no banco. E aí, Vitor Hugo e Carlinhos seriam os substitutos. O Lohan, que vinha jogando como titular, caiu de produção. O Tite até pediu para a torcida não vaiá-lo, outros jogadores. Mas ele não é, nesse momento, a primeira opção do Tite para começar o jogo, não, hein? O Vitor Hugo deve ser esse escolhido. Então, o Flamengo pode ter, no jogo de amanhã, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O meio de campo pode ser Alan, Pulgar, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Pode ser esse o time do Flamengo. Com chance do Gerson jogar, do Pedro jogar, o Lohan ter uma oportunidade, a escalação do Flamengo ainda está um pouco indefinida, mas a chance de termos Gerson e Pedro poupados por causa do excesso de jogos é muito grande. E aí a galera fica pé da vida, porque poupar num jogo desta grandeza contra o Atlético é algo que sempre gera muita discordância, né, do torcedor. Eu me lembro da partida contra o Palmeiras, que foi isso, né? Ele acabou deixando alguns jogadores de fora e tal, acabou empatando lá, e isso gerou um disse-me-disse e uma confusão danada, né? É isso aí. Então, esse jogo é cercado de grande expectativa, porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 27 Falando pontos. desse confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro, eu trouxe para vocês um trechinho aí do Vene Casagrande, do SBT Esporte Rios, falando sobre esse jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Vene
trouxe coisas bem interessantes. O Flamengo vai vir bem desfalcado. Eu acho que assim, só o fato de você não ter o Pedro, o melhor camisa 9 do futebol brasileiro, em campo, já é um alívio para a zaga do Galo. Por outro lado, nós temos a situação do Carlinhos, que terá mais uma oportunidade de mostrar o seu futebol, de mostrar o seu talento, porque se ele foi contratado pelo Flamengo a pedido do Tite, não foi à toa, porque o Tite vê qualidade nesse jogador. O que me traz tristeza é ter que aturar o Vitor Hugo. Desculpa, é um desabafo. Ter que aturar o Vitor Hugo em campo mais uma vez é triste. Eu espero de coração que o Tite escale outro jogador, o Matheus Gonçalves, dá oportunidade para o moleque. Já que o Tite diz que ele é meio campista, dá oportunidade para o Matheus Gonçalves. Falando do João Guilherme, o João Guilherme já disse, vai ser um jogaço. O vídeo foi esse, vou deixar na descrição aqui os créditos do canal SBT Esporte Rio e canal Fala João Guilherme. Valeu, se gostou do canal, se inscreva aqui, acione o sinal de notificação, curta, comenta, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Valeu, saudação rubro-negra, forte abraço, fui.